Te darei 100 milhões se abrir o cofre. O milionário zombou do menino maltrapilho. Mas quando aquelas mãozinhas sujas tocaram o teclado, o sorriso arrogante desapareceu para sempre. O vento gelado de uma manhã de inverno cortava as ruas do centro financeiro, como navalha. Entre os arranha-céus espelhados que pareciam tocar o céu, um menino de aproximadamente 8 anos caminhava descalço sobre o asfalto frio. Seus pés estavam sujos e rachados, acostumados ao contato áspero com o chão. As roupas que vestia eram apenas trapos. Uma camiseta cinza cheia de buracos que um dia havia sido branca e um shorts jeans tão rasgado que mal cumpria sua função. Seu nome era Theo. E ele carregava nos ombros um peso que nenhuma criança deveria carregar. Theo não conhecia sua mãe. Ela havia partido quando ele tinha apenas 2 anos, deixando-o aos cuidados da avó Benedita. Seu pai nunca existiu, pelo menos não nas histórias que a avó contava. Era apenas ela e ele contra o mundo, e durante muito tempo isso havia sido suficiente. Benedita trabalhava como costureira, fazendo reparos e ajustes para uma clientela fiel do bairro. Não era muito, mas pagava o aluguel de um quartinho simples e colocava comida na mesa, até que a doença chegou. Primeiro foi uma tosse leve, depois veio a febre. Em poucas semanas, Benedita não conseguia mais trabalhar. Perderam o quartinho, perderam quase tudo. Naquela manhã específica, Theo havia acordado antes do sol nascer. Dormia embaixo de uma marquise abandonada, junto com sua avó Benedita, uma senhora de 72 anos, que tossia cada vez mais forte conforme o frio aumentava. A tosse dela havia piorado muito nas últimas semanas, e Theo sabia que precisava conseguir dinheiro para os remédios. O xarope que ajudava custava R$ 47. Era uma fortuna para quem não tinha nada. Na noite anterior, Benedita havia segurado a mão de Theo enquanto tentava dormir. Mesmo fraca, ela sorriu para o neto. Você é especial, meu menino. Ela sussurrou entre tosses. Nunca deixe ninguém dizer o contrário. Theo não respondeu. Apenas apertou a mão dela com força, prometendo silenciosamente que encontraria uma forma de ajudá-la. Não tinha outra opção. Por isso estava ali, no coração do distrito mais rico da cidade, esperando a oportunidade certa para pedir algumas moedas. Os executivos passavam por ele como se fosse parte do cenário urbano. Alguns desviavam com nojo, outros simplesmente fingiam que ele não existia. Theo estava acostumado com essa invisibilidade. Havia aprendido desde muito pequeno que para pessoas como aquelas, crianças como ele simplesmente não eram gente. Foi quando seus olhos capturaram algo diferente. Um grupo de homens de terno saía de uma limusine preta, estacionada em frente ao prédio mais imponente da avenida. Eram 6 ao todo, todos rindo alto de alguma piada que Theo não conseguia ouvir. O que liderava o grupo chamava a atenção imediata. Terno azul marinho impecável, barba aparada com precisão, relógio que brilhava mesmo à distância. Andava com aquela postura de quem era dono do mundo. Esse homem era Renato Drummond, 53 anos, dono de um império financeiro que gerenciava fortunas de alguns dos homens mais ricos do país. Sua empresa ocupava os 20 andares superiores daquele prédio. E ele gostava de lembrar isso para qualquer um que ousasse questioná-lo. Theo observou o grupo entrar no edifício e tomou uma decisão. Talvez ali dentro encontrasse alguém com um coração mais generoso. Talvez conseguisse algumas moedas para comprar o xarope que sua avó tanto precisava. O segurança da porta o barrou imediatamente. Ei, onde você pensa que vai, moleque? Por favor, moço, eu só queria... Fora daqui. Isso aqui não é lugar para gente como você. O empurrão foi forte o suficiente para fazer Theo cambalear, mas não para derrubá-lo. Ele havia aprendido a manter o equilíbrio em situações piores. Foi então que algo inesperado aconteceu. A porta giratória se abriu novamente, e um dos executivos que havia entrado momentos antes reapareceu. Era um homem mais jovem, de terno preto, que parecia ter esquecido algo no carro. Quando viu a cena do segurança empurrando o menino, parou por um instante. O que está acontecendo aqui, Gerson? Nada, doutor Fabiano. Só um pivete querendo entrar. Fabiano olhou para Theo de cima a baixo. O menino sustentou o olhar, sem baixar os olhos como a maioria das crianças em sua situação faria.
Havia algo naquele olhar que chamou a atenção do executivo. Como você se chama, garoto? Theo, senhor. E o que você quer aqui, Theo? Minha avó está doente. Preciso de dinheiro para o remédio dela. Fabiano soltou uma risada curta, não de maldade, mas de surpresa pela franqueza da resposta. A maioria dos pedintes inventava histórias elaboradas. Aquele menino havia sido direto como uma flecha. Espera aqui, Fabiano disse, e entrou novamente no prédio. Theo esperou. O segurança o olhava com desprezo, mas não ousou tocá-lo novamente depois da interação com o executivo. Passaram-se 5 minutos, depois 10. Theo começou a achar que havia sido esquecido quando a porta se abriu novamente. Mas não era Fabiano quem saía. Era o próprio Renato Drummond, seguido por todo o grupo de executivos, incluindo Fabiano. Todos olhavam para Theo com expressões que variavam entre curiosidade e escárnio. Então é esse o garoto prodígio? Renato perguntou, a voz carregada de ironia. Fabiano aqui me disse que você tem um olhar diferente, que parece inteligente. Theo não respondeu, apenas observou. Fala alguma coisa, moleque. Ou o gato comeu sua língua? O senhor quer que eu fale o quê? A resposta pegou Renato de surpresa. A maioria das pessoas, mesmo adultos, gaguejava em sua presença. Aquele garoto maltrapilho respondia com uma calma desconcertante. Olha só, pessoal. Renato se virou para os colegas. O mendiguinho tem atitude. As risadas ecoaram pelo saguão. Theo permaneceu imóvel. Renato se aproximou, abaixando-se para ficar na altura dos olhos do menino. O perfume caro que exalava contrastava brutalmente com o cheiro de rua que Theo carregava. Deixa eu te contar uma coisa, garoto. Você sabe onde está? Está no prédio da Drummond Capital. Aqui dentro a gente gerencia mais dinheiro do que você consegue imaginar. Bilhões. Entende o que são bilhões? Theo assentiu levemente. Ah, você entende? Renato riu. E o que mais você entende, pirralho? Entendo números. A resposta fez Renato erguer as sobrancelhas. Os outros executivos trocaram olhares divertidos. Números? Que tipo de números? Qualquer tipo. Renato se levantou, ajeitando o terno. Uma ideia havia surgido em sua mente. Uma ideia que, para ele, seria a piada perfeita para animar aquela manhã monótona. Pessoal, vamos nos divertir um pouco. Ele anunciou. Esse garoto aqui diz que entende números. Vamos testar isso. Ele começou a andar em direção aos elevadores, gesticulando para que todos o seguissem. Quando Theo hesitou, Renato olhou para trás. Vem junto, prodígio. Quero te mostrar uma coisa. Theo olhou para o segurança, que agora parecia confuso sobre o que fazer. Depois olhou para os executivos que aguardavam. Por fim, deu o primeiro passo para dentro do prédio. O elevador subiu direto para o último andar. Theo nunca havia estado em um elevador antes, e a sensação de seu estômago afundando enquanto subiam era estranha e ligeiramente assustadora. Mas ele não demonstrou medo. Havia aprendido que mostrar fraqueza era o primeiro passo para ser devorado. As portas se abriram para um escritório que parecia saído de um filme. Piso de mármore branco, com veios cinzentos, mesas de mogno polido que refletiam as luzes do teto, janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista panorâmica da cidade inteira. Quadros abstratos nas paredes, esculturas de bronze nos cantos, plantas ornamentais perfeitamente cuidadas. Theo nunca havia imaginado que lugares assim existissem de verdade. Era como entrar em outro universo. Um universo onde a pobreza simplesmente não existia. Mas o que mais chamou sua atenção estava no centro da sala principal. Um cofre. Não era um cofre comum. Era uma estrutura imponente de aço escovado, quase da altura de um homem adulto, com um teclado digital sofisticado e uma roda de abertura que parecia pertencer a um submarino. A porta tinha pelo menos 30 centímetros de espessura e brilhava sob as luzes do escritório como se fosse uma joia industrial. Bonito, não é? Renato perguntou, parando ao lado do cofre e acariciando a superfície metálica como se fosse um troféu. Esse cofre foi fabricado na Suíça. Custou mais do que a maioria das casas dessa cidade. Mas o mais interessante não é o cofre em si. Ele fez uma pausa dramática. O mais interessante é o que está dentro dele. Os outros executivos já sabiam onde aquilo ia dar. Alguns sorriam antecipadamente, outros balançavam a cabeça, achando graça da crueldade do chefe. Dentro desse cofre, garoto, existem títulos e certificados que valem exatamente 100 milhões de reais. Você consegue imaginar quanto dinheiro é isso?
Theo permaneceu em silêncio olhando para o cofre. 100 milhões, Renato repetiu, saboreando cada sílaba. Daria para comprar 1000 casas, 10 mil carros. 1 milhão de remédios para a sua avó. Algumas risadas escaparam do grupo. Theo continuou imóvel. Sabe qual é a graça? Renato continuou, agora com um brilho cruel nos olhos. Esse cofre tem um sistema de segurança baseado em uma sequência matemática. Não é uma senha comum. É um código que muda a cada 24 horas, baseado em um algoritmo que eu mesmo ajudei a desenvolver quando era mais jovem. Ele caminhou até o teclado digital e apontou para os números. Todas as manhãs minha equipe de segurança recebe a nova sequência. São 12 dígitos que seguem um padrão lógico específico. Levamos 3 matemáticos do MIT para criar esse sistema. 3 gênios trabalhando durante 2 anos. Renato se virou para Theo com um sorriso que não tinha nada de gentil. E agora, garoto prodígio que diz entender números, eu vou te fazer uma proposta. O silêncio no escritório era absoluto. Todos sabiam o que estava por vir. Se você conseguir abrir esse cofre, eu te dou tudo que está dentro. 100 milhões de reais. Para você, um menino de rua. As gargalhadas explodiram imediatamente. Os executivos riam tanto que alguns precisaram se apoiar nas mesas. A ideia de um garoto descalço, com roupas rasgadas e sujeira nas pernas, abrindo um cofre que havia custado uma fortuna para proteger, era simplesmente absurda demais. Abre o cofre e te dou 100 milhões. Renato gargalhou, apontando para Theo de forma teatral. Vai lá, gênio das ruas. Mostra para a gente como se faz. Mais risadas. Fabiano, que havia trazido o menino, ria junto com os outros, esquecendo completamente o momento de humanidade que havia demonstrado minutos antes. O segurança que havia subido com eles ria com a boca escancarada, feliz por estar incluído na piada dos patrões. Isso é demais, um dos executivos disse, limpando as lágrimas dos olhos. Renato, você é um gênio. O moleque vai sair correndo em 3 segundos, outro apostou. Eu dou 5 reais se ele pelo menos tocar no teclado. As apostas e piadas continuavam cada vez mais cruéis, cada vez mais altas. Theo observava tudo em silêncio. Observava as risadas. Observava os dedos apontados. Observava os olhos cheios de desprezo. E então, quando o riso estava no auge, ele fez algo que ninguém esperava. Deu um passo em direção ao cofre. Aceito. A palavra saiu calma, firme, sem hesitação, como se ele estivesse aceitando um copo de água e não um desafio impossível. O riso parou na hora. Renato piscou, achando que havia escutado errado. O que você disse? Eu disse que aceito. O senhor prometeu 100 milhões se eu abrir o cofre. Eu vou abrir. Por um instante, ninguém soube como reagir. O absurdo da situação havia dado uma guinada que ninguém antecipava. Então Renato começou a rir novamente, dessa vez ainda mais alto. Vocês ouviram isso? O moleque aceitou. Ele realmente acha que vai conseguir. Os outros voltaram a rir, mas havia algo diferente agora. Uma tensão no ar que não existia antes. Algo no olhar daquele menino que não combinava com suas roupas rasgadas. Tudo bem, prodígio? Renato disse, enxugando uma lágrima de riso. Vai lá, tenta abrir. Temos o dia inteiro para assistir você fracassar. Theo caminhou até o cofre. Seus pés descalços faziam um leve som abafado contra um mármore frio. Os executivos se posicionaram ao redor, como espectadores de um circo esperando o palhaço cair. Theo parou diante do teclado digital. Olhou para os números. E então algo mudou em sua expressão. Não era medo, não era insegurança, era reconhecimento. Como se ele estivesse olhando para um velho amigo. Renato Drummond não sabia, mas havia acabado de cometer o maior erro da sua vida. Aquele menino de rua, descalço e maltrapilho, estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. E nada, absolutamente nada, seria como antes. O silêncio que se instalou naquele escritório era do tipo que machuca os ouvidos. Um momento antes, 6 homens adultos gargalhavam como se estivessem assistindo à melhor comédia de suas vidas. Agora, todos estavam paralisados, olhando para um menino descalço que havia simplesmente aceito o impossível. Renato Drummond foi o primeiro a recuperar a compostura. Pigarreou, ajeitou a gravata e forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Muito bem, ele disse, batendo palmas de forma lenta e sarcástica.
O menino tem coragem. Isso eu admito. Coragem ou burrice ainda não decidi qual. Alguns executivos riram nervosamente, tentando retomar o clima de antes, mas algo havia mudado. A brincadeira havia ganhado um peso diferente. Vai lá então, prodígio. Renato gesticulou em direção ao cofre. O palco é todo seu, mostre para a gente esse seu talento com números. Theo não respondeu. Simplesmente caminhou até o cofre com passos medidos, como se estivesse atravessando um terreno que conhecia bem. Seus pés descalços não faziam quase nenhum som contra o mármore frio, e isso dava à cena uma atmosfera quase fantasmagórica. Quando parou diante do teclado, Theo ficou imóvel por alguns segundos. Seus olhos percorriam o painel digital com uma atenção que não combinava com sua aparência. Era como ver um cirurgião analisando uma radiografia ou um maestro estudando uma partitura complexa. E aí desistiu? Provocou um dos executivos, o que tinha cabelos grisalhos e um sorriso particularmente desagradável. Nem sabe por onde começar, né? Theo ignorou completamente. Sua mente estava em outro lugar. Na verdade, sua mente estava há 3 anos no passado. Theo havia nascido com um dom que ninguém conseguia explicar. Desde os 3 anos de idade, números faziam sentido para ele de uma forma que palavras não faziam. Enquanto outras crianças aprendiam a contar até 10, Theo já multiplicava números de 3 dígitos de cabeça. Enquanto outras crianças brincavam com blocos coloridos, ele ficava fascinado pelos padrões nas calçadas, nas janelas dos prédios, nas placas dos carros. Sua avó Benedita percebeu isso muito cedo. Era ela quem cuidava de Theo desde que a mãe dele havia partido. E foi ela quem primeiro notou que o neto era diferente. Esse menino tem algo especial na cabeça, ela costumava dizer para as vizinhas. Olha só como ele fica parado olhando para os números. É como se estivesse conversando com eles. E, de certa forma, estava. Para Theo, números não eram símbolos abstratos. Eram criaturas vivas, cada um com sua própria personalidade. O número 7 era solitário e misterioso. O número 3 era alegre e brincalhão. O número 0 era silencioso e profundo, como um lago de águas escuras. Quando Theo tinha 5 anos, um professor de matemática da universidade local ouviu falar sobre ele. O professor se chamava Dr. Henrique Vasconcelos e era especialista em crianças superdotadas. Curioso, ele visitou Benedita e pediu permissão para fazer alguns testes com o menino. Os resultados chocaram a todos. Theo não era apenas bom com números. Ele estava em um nível que a maioria dos matemáticos profissionais jamais alcançaria. Sua capacidade de reconhecer padrões era quase sobrenatural. Sequências que levariam horas para serem decifradas por computadores, Theo resolvia em minutos apenas olhando para elas. Esse menino é um prodígio, Dr. Henrique disse a Benedita com lágrimas nos olhos. Ele vê matemática da forma como Mozart via música. É um gênio genuíno. Em toda a minha carreira nunca vi nada igual. Benedita chorou naquele dia. Chorou de alegria e de medo ao mesmo tempo. Alegria porque seu neto era especial, exatamente como ela sempre soube. Medo porque sabia que o mundo raramente é gentil com pessoas especiais, especialmente quando essas pessoas são pobres. O que eu faço com isso, doutor? Ela perguntou, apertando as mãos enrugadas. Como eu protejo esse dom? A senhora não precisa proteger. Dr. Henrique respondeu com gentileza. Precisa alimentar. Deixe-me ajudar. Durante 2 anos, Dr. Henrique trabalhou com Theo gratuitamente. Ia até a casa simples de Benedita 3 vezes por semana, trazendo livros, problemas, desafios. Theo absorvia tudo como uma esponja absorve água. Cada conceito novo era um brinquedo fascinante. Cada problema resolvido era uma vitória que iluminava seu rosto. Foi durante esse período que Dr. Henrique introduziu Theo ao mundo da criptografia. Criptografia é a arte de criar códigos secretos, o professor explicou, e também de quebrá-los. É matemática pura aplicada à segurança. Theo ficou obcecado. Passava noites estudando sistemas de codificação, algoritmos de segurança, sequências criptográficas. Para ele, cada código era um quebra-cabeça irresistível, um enigma esperando para ser desvendado. Foi quando tudo desmoronou. Dr. Henrique sofreu um acidente de carro, não fatal, mas grave o suficiente para deixá-lo incapacitado por meses.
O professor foi transferido para uma clínica de reabilitação em outro estado e os contatos se perderam. Sem ele, Theo perdeu seu único acesso ao mundo acadêmico. As portas que estavam começando a se abrir se fecharam com força. E então veio a doença de Benedita. Primeiro a tosse, depois a fraqueza. Logo ela não conseguia mais costurar, não conseguia mais trabalhar. Os remédios eram caros, o dinheiro era pouco. Perderam o quartinho onde moravam. Perderam os poucos móveis que tinham. Perderam quase tudo, exceto um ao outro. Theo viu sua avó definhar aos poucos e jurou para si mesmo que encontraria uma forma de salvar. Mesmo que tivesse que pedir esmolas nas ruas, mesmo que tivesse que engolir o orgulho e a dignidade. O menino prodígio havia se tornado invisível, assim como sua avó sempre temia que acontecesse. Mas o conhecimento ainda estava lá, guardado em algum lugar profundo da mente de Theo, esperando o momento certo para ressurgir. E esse momento era agora. Theo olhou para o teclado do cofre e sentiu algo despertar dentro de si. Os números na tela não eram apenas botões, eram velhos conhecidos, eram padrões que ele reconhecia, sequências que faziam sentido para sua mente única. O menino travou, disse Fabiano, checando o relógio. Já perdemos tempo demais com essa brincadeira. Espera, Renato levantou a mão. Quero ver até onde ele vai, isso está divertido. Theo continuava imóvel, mas seus olhos se moviam rapidamente, analisando cada detalhe do painel. A tela mostrava 12 espaços vazios para a senha. Acima dela, havia um pequeno display que mostrava um número aparentemente aleatório. 847.293.156. Para qualquer pessoa comum, aquele número não significava nada. Para Theo era o começo de uma conversa. Ele reconhecia aquele tipo de sistema. Dr. Henrique havia lhe mostrado algo similar 2 anos antes, durante uma aula sobre algoritmos de segurança bancária. Era um sistema baseado em sequência de Fibonacci modificada, combinada com padrões de números primos. A cada 24 horas, o código mudava seguindo uma lógica específica que pouquíssimas pessoas no mundo conheciam. Theo era uma dessas pessoas. Seus dedos começaram a se mover. O primeiro toque no teclado fez um som eletrônico suave. Renato ergueu as sobrancelhas, surpreso de que o menino estava realmente tentando. Os outros executivos se aproximaram, curiosos. Segundo dígito. Terceiro. A cada número que Theo digitava, sua confiança parecia crescer. Não havia hesitação, não havia dúvida. Era como assistir a um pianista tocando uma música que conhece de cor. Quarto dígito. Quinto. Sexto. Ele está chutando, disse o executivo grisalho, mas sua voz não tinha mais a mesma convicção de antes. Sétimo dígito. Oitavo. O display do cofre começou a piscar de uma forma que Renato nunca havia visto. Não era erro, era processamento. Nono dígito. Décimo. Isso não é possível, Renato murmurou, dando um passo à frente. Não é possível. 11º dígito. O escritório inteiro prendeu a respiração. Theo parou. Seu dedo pairou sobre o teclado a poucos centímetros do 12º e último dígito. Por um momento, ele pareceu hesitar. Então, lentamente, ele se virou para encarar Renato Drummond. O senhor prometeu, Theo disse, a voz surpreendentemente firme para uma criança de 8 anos. 100 milhões se eu abrir. Renato sentiu um frio percorrer sua espinha. De repente, não parecia mais uma brincadeira. De repente, parecia muito, muito real. Eu prometi sim. Ele gaguejou pela primeira vez desde que Theo o conhecera, perdendo aquela postura arrogante. Na frente de todas essas testemunhas, Theo continuou, seus olhos percorrendo cada executivo presente. O senhor disse que me daria 100 milhões de reais se eu abrisse esse cofre. Era uma piada. Fabiano interveio. Ninguém levou a sério. Eu levei. Theo respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que aquele escritório já havia experimentado. Renato olhou para seus colegas buscando apoio, mas encontrou apenas rostos tão chocados quanto o seu. Garoto, Renato tentou recuperar o controle. Você não vai conseguir abrir esse cofre. Ninguém consegue. Os melhores hackers do mundo tentaram. É matematicamente impossível sem conhecer o algoritmo base. Sequência de Fibonacci modificada. Theo disse calmamente.
combinada com progressão de primos gêmeos. A variável de ajuste é baseada na data atual convertida em notação hexadecimal. O queixo de Renato literalmente caiu. Como você sabe disso? Ele perguntou, a voz saindo como um sussurro estrangulado. Porque eu sei matemática, Theo respondeu. Verdadeira matemática. Não essa que vocês usam para roubar dinheiro das pessoas. A acusação pairou no ar como fumaça tóxica. Alguns executivos desviaram o olhar desconfortáveis. Outros pareciam prontos para intervir fisicamente. Escuta aqui, moleque! O executivo grisalho avançou um passo. Você não tem ideia de com quem está lidando. Nós podemos acabar com você com um telefonema. Vocês podem tentar. Theo respondeu sem se intimidar. Mas primeiro, deixa eu terminar o que comecei. Antes que qualquer um pudesse reagir, Theo se virou novamente para o cofre e pressionou o 12º dígito. Por um segundo, nada aconteceu. Depois, um som. Um clique metálico profundo que ecoou pelo escritório como um trovão. A roda do cofre começou a girar sozinha, movida por mecanismos internos que reconheciam a sequência correta. O display piscou verde 3 vezes. Luzes de confirmação acenderam em sequência ao redor da porta maciça. E então, com um suspiro pneumático que parecia o respirar de um gigante adormecido, a porta do cofre começou a se abrir. O som dos mecanismos internos ecoava pelo escritório silencioso. Cada engrenagem que girava, cada trava que se soltava, era como um martelo batendo no orgulho de Renato Drummond. Theo deu um passo para trás, observando sua obra. Os executivos ficaram paralisados, incapazes de processar o que seus olhos estavam vendo. Bocas abertas, olhos arregalados, corpos imóveis como estátuas de sal. Nenhum deles conseguia encontrar palavras para descrever o que havia acabado de presenciar. E Renato Drummond sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. Um menino de rua, descalço, com roupas rasgadas e sujeira nas pernas, havia acabado de fazer o impossível. Havia aberto um cofre que custou milhões para desenvolver e foi projetado pelos melhores matemáticos do mundo, que era considerado inviolável. E agora, de acordo com a promessa feita diante de testemunhas, 100 milhões de reais pertenciam a ele. Isso não pode estar acontecendo. Renato murmurou cambaleando para trás. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. A porta do cofre terminou de se abrir, revelando seu interior. Pilhas de documentos, certificados, títulos. A fortuna que Renato havia prometido em tom de piada, achando que estava segura por trás de tecnologia impenetrável. Theo olhou para dentro do cofre. Depois olhou para Renato. E então fez algo que ninguém esperava. Sorriu. Não era um sorriso de triunfo ou de vingança. Era o sorriso de uma criança que acabou de resolver o maior quebra-cabeça de sua vida. Um sorriso puro, genuíno, completamente desprovido de malícia. Obrigado pelo desafio, Theo disse. Fazia tempo que eu não me divertia assim. Renato olhou para aquele sorriso e sentiu algo que não sentia há décadas. Vergonha. Vergonha verdadeira, profunda, que queimava por dentro. Havia zombado de uma criança. Havia humilhado um menino de rua. E essa criança, esse menino, havia acabado de provar que era mais inteligente que todos ali juntos. Os outros executivos começavam a se afastar, como ratos abandonando um navio que afunda. Ninguém queria ser associado ao que estava prestes a acontecer. Ninguém queria estar presente quando a notícia se espalhasse, porque ela iria se espalhar. Algo assim não ficaria em segredo. O que você quer, garoto? Renato finalmente perguntou a voz derrotada. O que você realmente quer? Theo olhou para ele por um longo momento, e quando respondeu, sua voz carregava um peso que não combinava com sua idade. Eu quero que o senhor cumpra sua promessa, mas não do jeito que está pensando. E naquele momento, Renato Drummond entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Havia subestimado um menino de rua, e agora pagaria o preço mais alto possível. Não em dinheiro, em algo muito mais valioso. A verdadeira história estava apenas começando. O escritório permanecia em silêncio absoluto. A porta do cofre estava completamente aberta, revelando seu conteúdo para todos os presentes. Pilhas organizadas de documentos, certificados com selos dourados, títulos que representavam fortunas inimagináveis. 100 milhões de reais ali,
ao alcance de um menino descalço que havia feito o impossível. Renato Drummond engoliu em seco. Suas mãos tremiam levemente, algo que não acontecia desde que era um jovem executivo lutando para subir na carreira. Aquele garoto havia destruído em minutos uma reputação que ele levou décadas para construir. O que você quis dizer com isso? Renato perguntou, a voz rouca. Que quer que eu cumpra a promessa, mas não do jeito que estou pensando? Theo olhou para o interior do cofre por um longo momento. Seus olhos percorreram cada documento, cada certificado, cada papel que representava a riqueza. Então se virou para Renato com uma expressão que nenhum adulto presente conseguiu decifrar. Eu não quero seu dinheiro, Theo disse simplesmente. A declaração caiu como uma bomba silenciosa. Os executivos se entreolharam, confusos. Fabiano deu um passo à frente, achando que havia escutado errado. Como assim não quer? Você acabou de abrir o cofre. Ganhou a aposta. Eu sei o que eu fiz, Theo respondeu. Mas dinheiro não vai resolver o que eu realmente preciso. Renato sentiu uma mistura estranha de alívio e desconfiança. Se o garoto não queria os 100 milhões, o que diabos ele queria? Ninguém recusava uma fortuna assim. Ninguém. Então fala logo, moleque, disse Augusto Meirelles, o executivo de cabelos grisalhos que havia ameaçado Theo minutos antes. O que você quer? Está tentando nos chantagear? Theo olhou diretamente para Augusto. Havia algo no olhar do menino que fez o executivo recuar involuntariamente. Uma maturidade que não deveria existir em alguém tão jovem. O senhor se chama Augusto Meirelles, Theo disse calmamente. Diretor de operações da Drummond Capital, responsável pelo setor de investimentos de varejo. Augusto arregalou os olhos. Como você sabe meu nome? Eu sei ler. Tem uma placa na sua mesa lá embaixo. Passei por ela quando estava limpando o prédio semana passada. Limpando? Renato interrompeu. Você trabalha aqui? Não exatamente. Às vezes os funcionários da limpeza me deixam ajudar em troca de algumas moedas. Carrego sacos e esvazio lixeiras. Ninguém nota mais um menino de rua fazendo trabalho braçal. A revelação atingiu os presentes como um soco no estômago. Aquele garoto havia circulado pelo prédio, invisível como um fantasma, enquanto todos o ignoravam completamente. Foi assim que você aprendeu sobre o cofre? Fabiano perguntou. Não, o cofre eu descobri hoje, mas outras coisas eu aprendi observando. Theo caminhou lentamente até a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade se estendia como um tabuleiro de jogo, com pessoas do tamanho de formigas correndo para todos os lados. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando os pensamentos. Minha avó se chama Benedita. Ele começou sem se virar. Ela tem 72 anos. Trabalhou a vida inteira como costureira. Nunca reclamou. Nunca pediu nada a ninguém. Criou minha mãe sozinha e depois me criou quando minha mãe foi embora. Os executivos permaneciam imóveis, sem saber onde aquilo ia dar. Há 4 anos, minha avó conseguiu juntar um dinheiro. Não era muito, mas era tudo que ela tinha. 8 mil reais, economia de uma vida inteira. Theo finalmente se virou para encarar Renato. Ela queria investir esse dinheiro para garantir meu futuro. Alguém disse que tinha uma empresa séria que oferecia investimentos seguros para pessoas simples. Prometiam dobrar o dinheiro em 2 anos. O ar no escritório ficou pesado. Alguns executivos começaram a trocar olhares nervosos. A empresa se chamava Drummond Investimentos Populares. Theo continuou a voz firme. Era uma subsidiária desta empresa aqui. Vocês ofereciam oportunidades para pessoas que não entendiam nada de mercado financeiro. Aposentados, costureiras, trabalhadores braçais, gente humilde que confiava porque vocês tinham um prédio bonito e usavam ternos caros. Gente que nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida e acreditava que finalmente teria uma chance de mudar de vida. Renato sentiu o sangue gelar nas veias. As palavras do menino eram como agulhas perfurando sua consciência. Minha avó investiu tudo que tinha, os 8 mil reais. Cada centavo que ela economizou durante 40 anos de trabalho. Ela costumava dizer que aquele dinheiro era o meu futuro. E quando eu crescesse, poderia usar para estudar para ter uma vida melhor que a dela. Theo fez uma pausa, engolindo a dor que subia pela garganta. E 2 anos depois, quando foi resgatar o dinheiro, descobriu que a subsidiária tinha falido. Sumiu do mapa. Os advogados disseram que não tinha nada a fazer. O dinheiro tinha evaporado. O meu futuro tinha evaporado junto. Isso foi um caso isolado.
Augusto tentou intervir. Houve problemas administrativos que... Problemas administrativos? Theo repetiu, a voz subindo pela primeira vez. A minha avó perdeu tudo. Tudo? E vocês chamam de problemas administrativos? O menino deu um passo em direção a Augusto, que recuou instintivamente. Sabe o que aconteceu depois que ela perdeu o dinheiro? Ela ficou doente. Os médicos disseram que foi o estresse, a preocupação, o desespero. O corpo dela simplesmente desistiu de lutar. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Theo, mas ele lutou para contê-las. Ela perdeu o emprego porque não conseguia mais trabalhar. Perdemos nossa casa porque não conseguíamos pagar aluguel. Fomos parar na rua porque vocês roubaram as economias de uma vida inteira de uma senhora de 72 anos. O silêncio que se seguiu era sufocante. Renato havia ficado branco como papel. Ele se lembrava vagamente daquela subsidiária. Tinha sido uma operação paralela, gerenciada por Augusto, que prometia retornos altos para investidores de baixa renda. Quando o esquema desmoronou, eles simplesmente fecharam a empresa e seguiram em frente. Nunca pensaram nas pessoas que haviam perdido tudo. Quantas pessoas foram afetadas? Fabiano perguntou baixinho, olhando para Augusto. Isso não vem ao caso agora. Augusto respondeu rispidamente. 437 famílias, Theo disse. Eu pesquisei. Passei meses na biblioteca pública lendo tudo que consegui encontrar sobre o caso. 437 famílias perderam suas economias. 13 pessoas tiveram problemas de saúde graves depois. 2 não resistiram. Isso é mentira! Augusto explodiu. Esse moleque está inventando. Processo número 2019 bis 43. 7821. Vara Civil do Tribunal de Justiça. Theo recitou de memória. A ação coletiva foi arquivada por falta de provas documentais, mas os relatos das vítimas estão todos registrados. Renato se deixou cair em uma cadeira. Suas pernas simplesmente não aguentavam mais. Tudo que ele havia construído, toda a imagem de empresário respeitável, estava desmoronando por causa das palavras de um menino de 8 anos. Por que você nunca me contou sobre isso? Ele perguntou a Augusto. Porque não era relevante, foi há anos. A empresa já nem existe mais. Mas as consequências existem, Theo interrompeu. Minha avó existe. Ou pelo menos ainda existe, se eu conseguir comprar o remédio dela a tempo. A menção à avó doente trouxe todos de volta ao presente. De repente, aquele não era mais um debate sobre finanças e processos judiciais. Era sobre uma vida em jogo. O que você quer, Theo? Renato perguntou, a voz surpreendentemente suave. O que eu posso fazer para consertar isso? Theo respirou fundo. Era o momento que ele havia esperado desde que entrou naquele prédio. Não pela vingança, não pelo dinheiro, por algo muito maior. Eu quero 3 coisas, ele disse. Primeiro, quero que o senhor pague o tratamento da minha avó. Não os 100 milhões, só o tratamento. Os médicos dizem que com os remédios certos, ela pode melhorar. Feito, Renato disse imediatamente. O que mais? Segundo, quero que o senhor encontre todas as 437 famílias que perderam dinheiro naquele esquema. E quero que devolva o que foi tirado delas, com juros. Augusto soltou uma risada nervosa. Isso é impossível. Estamos falando de milhões de reais. O senhor tem 100 milhões ali dentro daquele cofre, Theo apontou. Acho que dá para pagar. Renato olhou para o cofre, depois para Theo, depois para Augusto. Por um longo momento ninguém disse nada. E a terceira coisa? Renato finalmente perguntou. Theo hesitou. Esta era a parte mais difícil. A parte que exigia mais coragem do que abrir qualquer cofre. Eu quero estudar, ele disse. A voz quase um sussurro. Eu quero voltar a aprender. Tinha um professor que me ensinava, mas ele se acidentou e perdemos contato. Eu sei que tenho um dom, senhor Renato. Sei que posso fazer coisas que a maioria das pessoas não consegue. Mas sem educação, sem oportunidade, esse dom vai morrer comigo nas ruas. Os olhos de Theo finalmente transbordaram. As lágrimas que ele havia segurado durante toda a confrontação agora escorriam livremente pelo seu rosto sujo. Eu não quero ser invisível para sempre. Não quero que minha avó tenha sofrido tanto para me criar e no final eu acabe sendo apenas mais um menino de rua que ninguém lembra. Eu quero ser alguém. Quero fazer diferença. Quero provar que pessoas como eu também merecem uma chance. O escritório inteiro estava em silêncio. Alguns executivos tinham lágrimas nos olhos.
Fabiano havia se virado para a janela, incapaz de encarar a cena. Até mesmo Augusto, com toda a sua frieza, parecia abalado. Renato se levantou lentamente da cadeira, caminhou até Theo e, para surpresa de todos, se ajoelhou para ficar na altura do menino. Theo, ele disse a voz embargada, você acaba de me dar a maior lição que já recebi na vida. Ele estendeu a mão e gentilmente limpou uma lágrima do rosto do garoto. Eu passei 53 anos achando que sucesso era acumular dinheiro, poder, prestígio. Construí um império pisando em pessoas que eu considerava inferiores. Nunca parei para pensar nas consequências. Nunca olhei para trás para ver quem eu estava machucando. Renato respirou fundo, lutando contra suas próprias emoções. Você, com 8 anos, descalço, com fome, preocupado com sua avó doente, é mais digno do que eu jamais fui. Você tinha todo o direito de pegar esses 100 milhões e ir embora. Ninguém te culparia. Mas em vez disso, você está aqui pedindo justiça para pessoas que nunca vai conhecer. Ele segurou os ombros de Theo com firmeza. Eu vou fazer tudo o que você pediu. Vou pagar o tratamento da sua avó. Vou encontrar cada família que foi prejudicada e devolver cada centavo. E vou pessoalmente garantir que você tenha a melhor educação que o dinheiro pode comprar. Não porque você me obrigou, mas porque você me mostrou quem eu deveria ter sido esse tempo todo. Theo olhou nos olhos de Renato, procurando sinais de mentira ou manipulação, mas só encontrou algo que não esperava ver: arrependimento genuíno. O senhor está falando sério? O menino perguntou. Estou, e vou provar. Renato se levantou e se virou para os outros executivos. Augusto, você está demitido. Efetivo imediatamente. E pode esperar uma visita do departamento jurídico nas próximas horas. Você não pode fazer isso, Augusto protestou. Acabei de fazer. Segurança? A porta do escritório se abriu e 2 seguranças entraram. Augusto tentou argumentar, mas foi escoltado para fora sem cerimônia. Quando a porta se fechou atrás dele, Renato voltou sua atenção para Theo. Agora, jovem gênio, vamos cuidar do mais urgente. Onde está sua avó? Embaixo de uma marquise na Rua das Flores, perto do viaduto. Fabiano, chame uma ambulância particular. Quero a melhor equipe médica disponível lá em 15 minutos. Sim, senhor. Fabiano pegou o telefone imediatamente. E Theo? Sim? Renato colocou a mão no ombro do menino e olhou diretamente nos seus olhos. Bem-vindo à sua nova vida. A partir de hoje você não está mais sozinho. Theo não conseguiu responder. As palavras ficaram presas em algum lugar entre seu coração e sua garganta. Pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu que a esperança entrasse em seu peito. Não sabia se Renato cumpriria todas as promessas. Não sabia se sua avó ficaria bem. Não sabia o que o futuro reservava. Mas sabia uma coisa com certeza absoluta. Naquele dia, um menino invisível havia se tornado impossível de ignorar. E isso por si só já era um milagre. A ambulância cortava as ruas da cidade com urgência, sirenes ligadas, abrindo caminho entre o trânsito caótico. Dentro do veículo de luxo que seguia logo atrás, Theo olhava pela janela sem realmente ver nada. Seu coração batia tão forte que ele conseguia sentir as pulsações nas têmporas. Renato estava sentado ao seu lado, em silêncio respeitoso. Não tentou puxar conversa nem fazer promessas vazias. Apenas permaneceu ali presente, como se entendesse que algumas dores precisam de silêncio para serem processadas. 15 minutos. Era o tempo que a equipe médica havia estimado para chegar até a marquise onde Benedita estava. 15 minutos, que pareciam uma eternidade para Theo. E se ela não estiver mais lá? O menino finalmente perguntou, a voz pequena. Às vezes a polícia manda a gente embora. Às vezes outros moradores de rua brigam por espaço. Se ela não estiver lá, vamos procurar em cada rua desta cidade até encontrar. Renato respondeu com firmeza. Eu prometo. Theo assentiu, mas a preocupação não abandonou seu rosto. Fazia quase 5 horas que havia deixado sua avó dormindo embaixo daquela marquise. 5 horas era tempo demais para alguém no estado dela. O carro fez uma curva brusca e entrou em uma rua estreita, repleta de prédios abandonados e calçadas esburacadas. Era um contraste brutal com os arranha-céus espelhados do centro financeiro. Ali, a pobreza não se escondia. Estava exposta em cada parede descascada, em cada lixeira transbordando, em cada rosto marcado pelo tempo e pela dificuldade.
É ali. Theo apontou para uma marquise de concreto cinzento, parcialmente coberta por um papelão improvisado. A ambulância já havia parado e os paramédicos corriam com uma maca. Theo abriu a porta do carro antes mesmo que o motorista pudesse estacionar completamente e disparou em direção à marquise. O que ele viu fez seu coração parar. Benedita estava deitada no chão de cimento, imóvel. Seus olhos estavam fechados, a respiração tão fraca que era quase imperceptível. A pele tinha uma palidez acinzentada que Theo nunca havia visto antes. Ao lado dela, um copo de plástico vazio e um pedaço de pão que ela não havia conseguido comer. Vovó! Theo gritou, caindo de joelhos ao lado dela. Vovó, acorda, por favor, acorda! Os paramédicos chegaram em segundos, afastando gentilmente o menino para poder trabalhar. Um deles verificou os sinais vitais, enquanto o outro preparava o oxigênio. Pulso fraco, respiração superficial. O paramédico relatou. Precisamos levá-la agora. Ela vai ficar bem? Theo perguntou, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Por favor, me diz que ela vai ficar bem. O paramédico olhou para o menino com uma expressão que tentava ser reconfortante, mas não conseguia esconder a preocupação. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Benedita foi colocada na maca com cuidado extremo. Enquanto a transferiam para a ambulância, seus olhos se abriram lentamente. Estavam turvos, desorientados, mas quando encontraram o rosto de Theo, um brilho fraco apareceu. Meu menino, ela sussurrou, a voz tão fraca que parecia vir de muito longe. Você voltou. Eu voltei, vovó. Theo segurou a mão dela, caminhando ao lado da maca, e trouxe ajuda. Vai ficar tudo bem agora. Eu prometo. Você sempre foi minha luz. Benedita sorriu fracamente. Desde o dia que nasceu. Minha pequena luz no escuro. Não fala assim, vovó. Guarda sua força. A gente vai te levar para um hospital bom, com médicos de verdade. Remédios de verdade. Você vai melhorar. Benedita apertou a mão do neto com um pouco de força que ainda tinha. Eu já melhorei, meu amor. Só de ver você bem, eu já melhorei. A ambulância partiu com Benedita. E Theo foi autorizado a ir junto, segurando a mão da avó durante todo o trajeto. Renato seguiu no carro atrás, já ligando para o hospital, para garantir que a melhor equipe estivesse preparada para recebê-la. O caminho até o hospital foi o mais longo da vida de Theo. Cada semáforo vermelho parecia durar horas. Cada buraco na rua que sacudia a ambulância fazia seu coração apertar de medo. Ele não tirava os olhos do rosto da avó, monitorando cada respiração, cada pequeno movimento. Senhor Deus, ele murmurou baixinho, eu nunca pedi nada. Nunca reclamei da vida que o Senhor me deu. Mas agora eu estou pedindo. Por favor, não leva ela de mim. Ela é tudo que eu tenho. Benedita, mesmo semiconsciente, pareceu ouvir. Seus dedos se moveram levemente, apertando a mão de Theo em resposta silenciosa. O hospital era diferente de qualquer coisa que Theo já tinha visto. Paredes brancas impecáveis, equipamentos reluzentes, profissionais de jaleco circulando com eficiência impressionante. Cheiro de desinfetante misturado com ar-condicionado. Telas de computador piscando números e gráficos. Era o tipo de lugar que existia apenas na televisão para pessoas como ele. Um mundo paralelo, onde a doença era enfrentada com tecnologia e conhecimento, não com chás caseiros e orações desesperadas. Benedita foi levada imediatamente para uma sala de emergência, desaparecendo por trás de portas duplas que se fecharam com um som suave e definitivo. Theo tentou seguir, mas uma enfermeira gentilmente o impediu. Você precisa esperar aqui, querido. Os médicos vão cuidar dela. Mas ela precisa de mim, ela fica com medo sozinha. Eu sei, meu amor. Mas agora o melhor que você pode fazer por ela é deixar os médicos trabalharem. Assim que tivermos notícias, eu venho te contar pessoalmente, está bem? Theo assentiu relutantemente e se deixou guiar até uma sala de espera. Renato já estava lá, falando ao telefone em voz baixa. Quando viu o menino, encerrou a ligação imediatamente. Conversei com o diretor do hospital, ele disse. Sua avó vai ter o melhor tratamento disponível. Já estão preparando um quarto particular para quando ela sair da emergência. Obrigado, Theo murmurou sentando-se em uma cadeira. O senhor não precisava fazer isso. Eu precisava sim. Mais do que você imagina. Passaram-se 2 horas. 2 horas de silêncio.
de olhares para o relógio, de passos nervosos pelo corredor. Funcionários entravam e saíam, mas nenhum trazia notícias sobre Benedita. Theo havia parado de chorar, mas seus olhos permaneciam vermelhos e inchados. Renato havia mandado buscar comida, mas o menino não conseguiu comer nada. O sanduíche permanecia intocado ao seu lado, esfriando. Foi quando a porta da sala de espera se abriu. Um homem de jaleco branco entrou, acompanhado da enfermeira que havia falado com Theo antes. O médico tinha uma expressão séria, mas não sombria. Theo se levantou de um salto. Como ela está? Ela vai ficar bem? O médico se aproximou e se abaixou para ficar na altura do menino. Sua avó está estável agora, ele disse calmamente. A situação era grave quando ela chegou. Desidratação severa, desnutrição, uma infecção pulmonar que não estava sendo tratada. Mas conseguimos estabilizá-la. Ela vai viver? O médico hesitou por um momento. Com o tratamento adequado, sim. Mas ela vai precisar ficar internada por algumas semanas. O corpo dela está muito fraco. Anos de privação cobraram seu preço. Theo sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Renato o segurou pelo ombro, impedindo que ele caísse. Posso ver ela? O menino perguntou. Ela está dormindo agora, mas sim, você pode vê-la. Só precisa ser rápido. Theo seguiu o médico por um corredor iluminado até um quarto no final. Quando a porta se abriu, ele viu sua avó deitada em uma cama de hospital conectada a máquinas que monitoravam seus sinais vitais. Parecia tão pequena, tão frágil, mas estava viva. Ele se aproximou devagar e segurou a mão dela novamente. Eu estou aqui, avó. Ele sussurrou. Não vou a lugar nenhum. Benedita não respondeu, profundamente adormecida pelos medicamentos. Mas Theo jurou que viu um leve sorriso se formar nos lábios dela. Ele ficou ali por vários minutos, apenas observando a avó respirar. Cada inspiração era uma vitória. Cada batimento cardíaco no monitor era uma prova de que ela ainda estava lutando. Quando finalmente saiu do quarto, encontrou Renato conversando com alguém no corredor. Um homem mais velho, de cabelos brancos e óculos de armação grossa. Havia algo familiar nele, mas Theo não conseguiu identificar o que. Theo, Renato chamou. Vem cá, tem alguém que quer te conhecer. O menino se aproximou, desconfiado. O homem de cabelos brancos o olhava com uma expressão estranha, uma mistura de espanto e emoção. Meu Deus, o homem murmurou. É realmente você. Quem é o senhor? Theo perguntou. O homem tirou os óculos e limpou uma lágrima que havia se formado no canto do olho. Theo, meu nome é Henrique Vasconcelos. O mundo parou de girar. Theo sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Henrique Vasconcelos. Doutor Henrique. O professor que havia descoberto seu dom. O homem que havia acreditado nele quando ninguém mais acreditava. O mentor que ele pensou ter perdido para sempre. Doutor Henrique. A voz de Theo saiu como um fio. O senhor está vivo? Estou, meu garoto. Estou sim. Mas eu achei que o acidente foi grave. Doutor Henrique se aproximou e se ajoelhou diante de Theo, seus joelhos estalando levemente pelo movimento. Passei meses em recuperação. Fraturas na coluna, traumatismo craniano. Os médicos disseram que eu tive sorte de sobreviver. Quando finalmente melhorei o suficiente para sair da clínica, a primeira coisa que fiz foi tentar encontrar você e sua avó. Mas vocês tinham mudado. O quartinho onde moravam estava vazio, trancado. Ninguém sabia para onde tinham ido. Perguntei aos vizinhos, aos comerciantes da rua. Ninguém tinha informação. A gente perdeu tudo, Theo disse, as lágrimas voltando com força total. A vovó ficou doente, perdeu o emprego. Não conseguíamos pagar o aluguel. Fomos para a rua. Dr. Henrique fechou os olhos por um momento. A dor visível em seu rosto envelhecido. 3 anos, ele murmurou. 3 anos você ficou nas ruas enquanto eu te procurava nos lugares errados. 3 anos perdidos. Então puxou o menino para um abraço apertado, forte, como se quisesse compensar todo o tempo perdido em um único gesto. Me perdoa, Theo. Me perdoa por não ter te encontrado antes. Eu devia ter procurado mais. Eu devia ter insistido. Não é culpa do senhor. Theo soluçou contra o ombro do professor. O senhor estava machucado. O senhor não sabia. Ficaram abraçados por um longo momento. 2 sobreviventes se reencontrando depois de uma tempestade que quase os destruiu.
Renato observava a cena em silêncio, profundamente tocado por algo que não conseguia nomear. Quando finalmente se separaram, Dr. Henrique segurou o rosto de Theo entre as mãos. Eu soube o que você fez hoje, ele disse. Renato me ligou e contou tudo. O cofre, os números, a forma como você decifrou o algoritmo. O senhor me ensinou bem. Não, Theo, eu apenas mostrei o caminho. O talento sempre foi seu. A coragem sempre foi sua. O que você fez hoje não foi apenas matemática. Foi justiça. Theo olhou para Renato, depois para Dr. Henrique, depois para a porta do quarto onde sua avó descansava. Eu só queria salvar ela, o menino disse simplesmente. Tudo o que eu fiz foi por ela. E é exatamente isso que te torna especial, Dr. Henrique respondeu. Não é só o seu dom com números, é o seu coração. A maioria dos gênios que conhecia eram egoístas, focados apenas em si mesmos. Você é diferente. Você usa seu dom para proteger quem ama. Renato se aproximou e colocou a mão no ombro de Theo. Dr. Henrique aceitou ser seu tutor novamente. Ele anunciou. Vai supervisionar sua educação pessoalmente. E quando você estiver pronto, as melhores universidades do mundo vão disputar para te ter. Theo não conseguiu responder. Era informação demais para processar de uma vez só. Sua avó estava viva. Seu mentor havia retornado. Seu futuro estava se abrindo como uma flor depois de um longo inverno. Eu não sei o que dizer. Ele finalmente murmurou. Não precisa dizer nada. Dr. Henrique sorriu. Apenas continue sendo quem você é. O resto vai se encaixar naturalmente. Naquela noite, Theo dormiu em uma poltrona ao lado da cama de sua avó. Não quis ir para outro lugar. Não quis aceitar o quarto de hotel que Renato ofereceu. Seu lugar era ali, velando o sono da mulher que havia dado tudo por ele. E enquanto dormia, pela primeira vez em muito tempo, Theo teve um sonho bom. Sonhou com números dançando em espirais coloridas, formando padrões que só ele conseguia ver. Sonhou com sua avó sorrindo, saudável, forte como antes. Sonhou com um futuro que não parecia mais impossível. E em algum lugar entre o sonho e a realidade, ele ouviu a voz de Benedita sussurrando. Minha pequena luz no escuro, você sempre soube brilhar. 3 meses haviam se passado desde aquela manhã de inverno que lhe deu tudo. O sol de primavera entrava pelas janelas do apartamento, iluminando uma sala que Theo ainda não tinha se acostumado a chamar de lar. Móveis simples, mas confortáveis. Paredes pintadas de um amarelo suave, que Benedita havia escolhido porque dizia que era a cor da esperança. Uma estante cheia de livros que Dr. Henrique trazia toda semana, cada um mais fascinante que o anterior. Na cozinha, o cheiro de café fresco se misturava com o aroma de pão caseiro. Benedita estava de pé diante do fogão, cantarolando baixinho uma canção antiga que sua própria mãe costumava cantar. Seus movimentos eram lentos, ainda cautelosos, mas firmes. A tosse que a consumia havia desaparecido. A cor havia voltado ao seu rosto. A vida havia voltado aos seus olhos. Theo, meu filho, vem tomar café, ela chamou, a voz forte e clara. Theo apareceu na porta da cozinha, vestindo roupas novas que ainda pareciam estranhas em seu corpo. Calça jeans sem buracos, camiseta limpa, tênis nos pés. Às vezes, ele ainda acordava no meio da noite, achando que estava embaixo daquela marquise, que tudo havia sido apenas um sonho cruel. Mas então olhava ao redor, via as paredes, sentia o colchão macio e permitia que as lágrimas de gratidão escorressem em silêncio. Bom dia, vovó, ele disse, sentando-se à mesa. Bom dia, minha luz. Benedita colocou um prato diante dele, com ovos mexidos, pão quentinho e uma fatia de queijo. Come tudo, hoje é dia importante. Theo sorriu. Hoje era o dia em que Dr. Henrique viria buscá-lo para a primeira aula oficial. Não mais na casa simples de antes, não mais escondido do mundo. Agora ele estudaria em uma sala preparada especialmente para ele, com computadores, livros e todos os recursos que seu mentor havia sonhado em oferecer. Está nervoso? Benedita perguntou, sentando-se ao lado do neto. Um pouco, Theo admitiu. E se eu tiver esquecido tudo? E se meu cérebro não funcionar mais como antes? Benedita segurou a mão dele com carinho. Meu menino, você abriu um cofre que os maiores gênios do mundo não conseguiam abrir. Você fez isso depois de passar fome, frio, depois de dormir no chão duro. Se conseguiu fazer aquilo no seu pior momento, imagina o que vai conseguir agora que está forte e alimentado.
Theo apertou a mão da avó. Ela sempre sabia o que dizer. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. A senhora tem raiva do senhor Renato? Por tudo que aconteceu antes. Benedita ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela para a cidade que se estendia lá fora. Quando finalmente respondeu, sua voz era suave, sem amargura. Eu tive raiva, sim, durante muito tempo. Quando perdemos nosso dinheiro, quando perdemos nossa casa, quando eu via você passando fome, eu sentia tanta raiva que achei que fosse me consumir por dentro. Ela se virou para encarar o neto. Mas sabe o que eu aprendi nesses meses, Theo? Raiva é um peso que a gente carrega sozinho. Não machuca quem fez o mal, machuca só a gente. Então eu escolhi soltar esse peso. Não por ele, mas por mim. E por você. Mas ele destruiu nossa vida. Ele destruiu uma vida. Benedita corrigiu gentilmente. E agora está ajudando a construir outra. As pessoas mudam, meu filho. Nem todas, mas algumas mudam. E quando alguém reconhece que errou e tenta consertar, a gente precisa dar espaço para essa mudança acontecer. Theo pensou nas palavras da avó enquanto terminava o café. Ela tinha uma sabedoria que não vinha de livros, mas da vida. Uma sabedoria forjada por décadas de dificuldades, enfrentadas com dignidade. A campainha tocou às 9 em ponto. Dr. Henrique era pontual como sempre. Benedita foi abrir a porta, mas encontrou não apenas o professor, mas também Renato Drummond. Os dois homens estavam lado a lado, ambos com expressões sérias, mas não sombrias. Dona Benedita, Renato disse tirando o chapéu em um gesto respeitoso que ela nunca havia recebido de um homem rico. Posso entrar? Tenho algo importante para contar. Benedita olhou para Theo, que assentiu levemente. Ela abriu espaço para os dois entrarem. Na sala todos se sentaram. Havia uma tensão no ar, mas não era hostil. Era expectativa. Theo, Dona Benedita, Renato começou. Eu vim pessoalmente porque achei que vocês mereciam ouvir isso diretamente de mim. Ele tirou um envelope grosso do bolso do paletó. Nas últimas semanas, minha equipe trabalhou para localizar todas as 437 famílias que foram prejudicadas pela Drummond Investimentos Populares. Encontramos 423. As outras 14, infelizmente, já faleceram. O peso daquelas palavras encheu a sala. Para cada família encontrada, depositamos o valor original investido, corrigido com juros de todo o período. Além disso, criamos um fundo de assistência para aqueles que ainda enfrentam dificuldades por causa do que aconteceu. Renato estendeu o envelope para Benedita. Aqui está o comprovante do depósito na sua conta. Os R$8.000 que a senhora investiu, mais os juros, mais uma compensação adicional pelos anos de sofrimento. No total, R$47.000. Benedita pegou o envelope com mãos trêmulas. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que ele representava. Reconhecimento, justiça, dignidade restaurada. Durante anos, ela havia carregado a vergonha de ter sido enganada, de ter perdido tudo por confiar em quem não devia. Agora, finalmente, alguém estava dizendo que a culpa nunca foi dela. Ela abriu o envelope e olhou para os números no papel. R$47.000. Era mais dinheiro do que ela jamais havia visto junto em toda a sua vida. Mas o que fez seus olhos transbordarem não foi o valor. Foi a carta que acompanhava o comprovante, escrita à mão pelo próprio Renato. Dona Benedita, peço perdão por todo o sofrimento que minha negligência causou à sua família. Nenhuma quantia de dinheiro pode apagar o passado, mas espero que este seja o primeiro passo para um futuro melhor. Com respeito e arrependimento sincero, Renato Drummond. O senhor não precisava fazer isso, ela disse baixinho, a voz embargada pela emoção. Precisava sim, senhora. Mais do que a senhora imagina. Renato respirou fundo. Durante 53 anos, eu vivi achando que sucesso era acumular. Dinheiro, poder, prestígio. Construí um império e me convenci de que isso me tornava uma pessoa importante. Ele olhou diretamente para a Terra. E então, um menino de 8 anos, descalço, com roupas rasgadas, me mostrou em uma manhã o que eu deveria ter aprendido a vida inteira. Que grandeza não tem nada a ver com o tamanho da sua conta bancária. Tem a ver com o tamanho do seu coração. Theo sentiu as bochechas esquentarem. Não estava acostumado com elogios, muito menos de alguém como Renato. Quando você abriu aquele cofre, Renato continuou, você poderia ter pegado tudo e ido embora. R$100 milhões.
uma fortuna que resolveria todos os seus problemas para sempre. Mas você não quis o dinheiro para si. Você pediu justiça para pessoas que nunca vai conhecer. Pediu educação para poder ajudar outros no futuro. Renato balançou a cabeça, ainda incrédulo. Com 8 anos, você já entendeu algo que eu levei mais de 50 para aprender. Que a gente não leva nada dessa vida, além do bem que faz aos outros. Dr. Henrique, que havia permanecido em silêncio, finalmente se manifestou. Theo sempre foi especial. Não apenas por causa do dom com números, mas porque nunca perdeu a humanidade, mesmo quando o mundo foi cruel com ele. É por isso que estou aqui hoje, Renato disse. Não apenas para entregar esse envelope, mas para fazer uma promessa. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Vou usar o resto da minha vida para tentar consertar o que quebrou. A Drummond Capital vai mudar. Vamos criar programas de educação financeira para pessoas simples, para que nunca mais sejam enganadas como vocês foram. Vamos financiar bolsas de estudo para crianças talentosas que não têm oportunidade. Vamos provar que é possível ter sucesso nos negócios sem pisar nos outros. Ele se virou para Theo. E quero que você me ajude. Não agora, claro. Você precisa estudar, crescer, se desenvolver. Mas um dia, quando estiver pronto, quero que você faça parte dessa mudança. Sua mente brilhante, combinada com seu coração generoso, pode transformar muito mais do que números. Pode transformar vidas. Theo olhou para a avó, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois olhou para o Dr. Henrique, que sorria com orgulho. Por fim, olhou para Renato. O homem que havia sido seu algoz e agora se tornava seu aliado. Eu aceito, Theo disse simplesmente. A mesma palavra que havia dito diante do cofre, mas agora com um significado completamente diferente. Renato sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Theo via em seu rosto. Então temos um acordo, jovem gênio. Depois que Renato se despediu, Dr. Henrique levou Theo para sua primeira aula oficial. Mas antes de sair, o menino voltou correndo para a cozinha e abraçou a avó com toda a força que tinha. Obrigado, vovó, por tudo, por nunca ter desistido de mim. Benedita segurou o rosto dele entre as mãos, exatamente como fazia quando ele era pequeno. Meu menino, eu que agradeço. Você me deu um motivo para continuar lutando quando eu achei que não tinha mais forças. Você é a prova de que Deus coloca luz nos lugares mais escuros. A senhora vai ficar bem sozinha? Vou sim. Agora vai estudar. Vai aprender tudo o que puder. E quando voltar, me conta cada detalhe. Theo beijou a testa da avó e correu para encontrar Dr. Henrique. Enquanto o carro se afastava, Benedita ficou na janela, observando. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas pela primeira vez em muitos anos, eram lágrimas de pura alegria. Sua pequena luz no escuro havia finalmente encontrado o caminho para brilhar. Naquela noite, depois de um dia inteiro de estudos que fizeram sua mente voar como nunca antes, Theo voltou para casa exausto, mas radiante. Encontrou a avó sentada na varanda olhando as estrelas. Posso sentar com a senhora? Ele perguntou. Sempre, meu amor. Theo se acomodou ao lado dela e por um longo momento ficaram em silêncio, apenas apreciando a noite. Vovó, a senhora acha que as pessoas nascem boas ou ruins? Benedita pensou antes de responder. Acho que as pessoas nascem com possibilidades. Podem escolher ser boas ou ruins, dependendo do caminho que trilham. Mas também acho que nunca é tarde para mudar de direção. Como o Sr. Renato, como ele, e como tantos outros. Benedita acariciou os cabelos do neto. A vida não é sobre nunca errar. É sobre ter coragem de reconhecer os erros e força para corrigi-los. E sobre ajudar os outros a encontrar o caminho, principalmente isso. Benedita sorriu. Você me ensinou que até nos momentos mais difíceis, a gente pode escolher ser luz em vez de escuridão. Pode escolher estender a mão em vez de fechar o punho. Theo encostou a cabeça no ombro da avó, sentindo a paz que só ela conseguia transmitir. Eu amo a senhora, vovó. Eu também te amo, minha luz, mais do que todas as estrelas desse céu. Ficaram ali até tarde, avó e neto. Duas almas que haviam atravessado tempestades e finalmente encontrado porto seguro. Não em uma mansão ou em uma fortuna, mas no simples milagre de estarem juntos, vivos, com um futuro pela frente. A brisa suave da noite trazia o perfume das flores que Benedita havia plantado na varanda. Eram margaridas, as
favoritas dela, que haviam brotado apenas uma semana antes. Até as flores sabem que é hora de recomeçar. Ela havia dito quando viu os primeiros botões se abrindo. Theo adormeceu ali mesmo, na varanda, sob o manto de estrelas, com a cabeça apoiada no colo da avó. Benedita ficou acordada mais um pouco, acariciando os cabelos do neto, agradecendo em silêncio por cada respiração dele, por cada batida do coração que ela sentia contra a sua perna. E enquanto Theo dormia, sonhou com números que dançavam e formavam palavras no céu escuro. As palavras diziam: o maior tesouro não está em cofres de aço, está no coração de quem ama e é amado. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, Theo acordou com o cheiro de café e o som da avó cantarolando na cozinha. E soube com toda a certeza que seu coração podia conter que aquele era apenas o começo de uma história muito maior. Uma história que provava que nenhum sonho é impossível demais, nenhuma escuridão é profunda demais, e nenhuma pessoa é pequena demais para mudar o mundo. Basta ter coragem de dizer aceito quando a vida oferece uma chance.